Manhã dessa segunda-feira, muito bom dia. É uma alegria mais uma vez estar nesse canal, o canal da Igreja do Senhor, da cidade de Guarulhos, do bairro dos Pimentas. Você já conhece esse nosso canal, vários vídeos estão disponibilizando. Eu quero assim saudar os 352 inscritos que estão no nosso canal e incentivá-lo a continuar compartilhando. A você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Aí você pode conhecer todo o conteúdo que nós temos, conteúdo, claro, da Palavra de Deus, que tem como objetivo sempre nos orientar, encher o nosso coração de alegria e de esperança, nos disciplinar também. Tudo isso, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, corrigir, repreender, nos tornando pessoas perfeitas e assim para toda boa obra, como diz aquele texto. Palavras, palavras, palavras. Milhares de palavras falamos todos os dias, logo que levantamos. E eu faço a pergunta: você aprecia tudo aquilo que você ouve? Ou melhor, mais do que apreciar o que você ouve, você gosta de tudo aquilo que sai dos seus lábios, que sai da sua boca? Ou você às vezes fica envergonhado com o que fala e chega até mesmo a pedir desculpa, perdão, porque às vezes assim, exagera na maneira de falar, fala às vezes o que não deveria falar. O nosso texto de hoje, baseado no Salmo 19, é o nosso tema de hoje: palavras agradáveis. Como podemos ter palavras segundo aquilo que Deus deseja que utilizemos nossos lábios? O Salmo 19, versículo 14, que eu convido você a ler, diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pois é, olhando os Salmos, um dos livros de sabedoria, indo ao Salmo 1, não precisa abrir lá, mas indo no Salmo 1, diz que o homem verdadeiramente feliz é o homem que medita na palavra de Deus de noite. Ou seja, ele reserva tempo, tanto de quantidade como de qualidade, para memorizar, para refletir. E esse homem é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual é a ideia? Também aquilo que ele fala é alguma coisa que vai lhe fazer bem e vai fazer bem às pessoas que ouvem as suas palavras. Tem pessoas, às vezes, na verdade, podemos sofrer consequências desastrosas, exatamente por palavras impensadas, ou palavras que vieram de um coração, assim, que permitimos que entrasse aquilo que não devia entrar. No texto principal de hoje, que é o Salmo 19, o salmista, ele deseja que as palavras que saem dos seus lábios, bem como os pensamentos do seu coração, sejam agradáveis diante de Deus. E grande parte do Salmo 19, o tema geral do Salmo 19 é abordar o valor da palavra de Deus. Olha, somos aquilo que permitimos que entre em nosso coração. Coração na Bíblia não é apenas a ideia de sede de sentimentos. Coração na Bíblia fala do mais profundo do nosso ser. E tem a ver não somente com sentimentos, mas mente, pensamentos. Tudo isso está incluso na ideia de coração. E aí a pergunta é: o que estamos enchendo nossa mente e com isso está dando vazão aos nossos pensamentos? Então, o que enchemos a mente, o que permitimos que encha a mente, seja através daquilo que nós lemos, seja através daquilo que nós assistimos, seja inclusive de pensamentos que permitimos que entre na nossa mente e faça morada e fique trabalhando lá, é ali que sairá, é dali, é a fonte do que sairá dos nossos lábios, da nossa boca. Porque sairá exatamente aquilo que nós permitimos que entre. Hoje em dia, há um cardápio enorme, bem variado. As TVs hoje têm diversos canais. Na minha época, se você como eu, da década de 80, a maioria da população só tinha 7 canais. Ao celular. O celular é que eu estou utilizando para fazer essa gravação,
Tem também é uma fonte inesgotável, porque através dele temos a internet, e aí nós temos muita informação. As redes sociais. E eu quero deixar bem claro que tudo aquilo que nós assistimos, ouvimos ou lemos não é neutro. Aquilo traz valores. E são esses valores que estarão dentro de nós. E é através de nossos lábios que serão pronunciados aquilo que, na verdade, nós permitimos que enchesse nossa mente, nosso coração, nosso ser. E hoje em dia, a maioria daquilo que as redes sociais, os meios de comunicação, a mídia coloca, quase sempre são mensagens que vão contrárias à vontade assim de Deus. São mensagens, na verdade, que nos trazem valores que, se nós aplicarmos, na verdade, vão nos fazer viver longe da vontade de Deus. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos felicidade nesta terra, mas muito mais do que isso, o desejo de Deus é que nesta terra seja um preparo para as regiões celestiais, aonde nós iremos assim morar. E esses valores que vamos pronunciar e que vamos dizer que são nossos valores, não são neutros. Ou eles nos afastarão de Deus, ou eles nos tornarão mais e mais próximos do nosso Deus. Não há passe mágica. Se queremos ter a mente ocupada de boas mensagens, se queremos ter a mente ocupada daquilo que é bom, precisamos gastar, e eu diria ganhar, tempo lendo a palavra de Deus. Não é por acaso que o salmista inicia falando da bênção que existe, O Salmo 1, o primeiro salmo, a pessoa feliz, o bem-aventurado ali do Salmo 1 é aquele que gasta tempo na palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus, ele gasta tempo pensando e lendo sobre a palavra de Deus. Eu, particularmente, já há alguns anos, tenho o costume de, diariamente, gastar um tempo, assim, ganhar, na verdade, um tempo, lendo, meditando, refletindo sobre a palavra de Deus. Por isso, porém, mais do que ler, precisamos meditar e pensar no conteúdo da palavra de Deus, porque todos os dias nós somos bombardeados com mensagens, supostas verdades, e que muitas vezes não são verdades, e que precisamos coar essas verdades através daquilo que nós lemos na palavra de Deus. E se gastamos pouco tempo na palavra de Deus, ou seja, muitas verdades, entre aspas, ou seja, muita mentira, vai entrar na nossa mente e vai sair através dos nossos lábios. É por isso que o apóstolo Paulo quer dizer, quando diz que as escrituras sagradas vão nos educar na justiça, lá em 2 Timóteo 3,17, porque ela vai nos tornar perfeitos, maduros, para utilizar todos os nossos membros, e especialmente os nossos lábios, para falarmos somente aquilo que vai agradar a Deus e somente aquilo que vai fazer bem às pessoas que estão assim ao nosso redor. Alguém já disse, não estou lembrado que foi que disse agora, que as pessoas, quando saem da nossa presença, elas precisam sair melhores, muito melhores. E tem muito a ver com aquilo que nós falamos, e o que nós falamos, enchemos o nosso coração, tem a ver muito com o tempo que gastamos, com aquilo que nós investimos. Jesus, uma vez disse, porque a boca fala do que está cheio o coração, lá em Lucas 6,45. E por isso, aquele versículo também diz que cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Então, o que falarmos, que produzimos, nossos lábios produzir. Não, falei sem querer. Não faz parte. Faz. A boca fala, na realidade, do que está cheio o coração. Se nosso coração está cheio da palavra de Deus internalizada, se nosso coração está cheio de Deus, é disso que a nossa boca falará. Se nosso coração está cheio de ressentimentos, se nosso coração está cheio de mensagens que não são de Deus, também é disso que a nossa língua, que a nossa boca assim falará. Pois é, como consequência do tempo que nós gastamos lendo a palavra de Deus e refletindo nela, isso irá refletir com o nosso próximo. Por exemplo, a nossa palavra será temperada com sal, Colossenses 4,6. O que é a palavra temperada com sal? Isto é, uma palavra equilibrada. De nossa boca sairão palavras que edificarão e ajudarão as pessoas, e conforme Paulo nos ensina em Efésios 4,29, ou seja, as pessoas, elas, quando saírem de nossa presença, depois de falarem conosco, elas sairão assim, orientadas, elas sairão muitas vezes levantadas assim, valorizadas por nossa palavra.
E através de nossos lábios também nós vamos prestar sacrifício vivo, que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 15. Mas, de novo, vai depender do que nós vamos permitir que entre no nosso coração. E é dessa maneira que o Salmo termina. O Salmo 19 termina, o versículo que nós lemos, termina nos dizendo, chamando Deus de rocha nossa e redentor nosso. Ou seja, uma vez redimidos os nossos pecados, somos convertidos. E todo o nosso ser, aos poucos, vai de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3,18. Ou seja, aos poucos, vamos gastando tempo na palavra de Deus, vamos refletindo nela, vamos meditando nela, vamos pensando nessa palavra, vamos trocando os valores, aquilo que não presta, vamos jogando fora, e vamos coando tudo que entra através da palavra de Deus. Então, Jesus passava tempo com Deus em oração, conhecia profundamente a palavra e por esse motivo sua vida reproduziu tão bem o caráter de Deus. E você sabe que é esse o desafio que nós temos como discípulos de Jesus. Reproduzimos o caráter de Deus porque somos coparticipantes da natureza divina, conforme o apóstolo Pedro nos diz em 2 Pedro 1,4. Sim, se somos de Deus, deve ser natural refletir através de nossas palavras, de nossas ações também, o caráter daquele a quem servimos. É dessa maneira que as pessoas ao nosso redor, naturalmente, verão em nós palavras e ações que são frutos de um coração cheio de Deus, de seus valores, da vontade dele. E isso irá atrair as pessoas para Deus. Aí eu pergunto, qual é a palavra mais agradável que nós vamos assim pronunciar? As pessoas ao nosso redor, como assim sermos agradáveis com as pessoas? Não são elogios, especialmente se forem elogios assim não verdadeiros, não são bajulações, mas sim de forma equilibrada e com amor. Efésios capítulo 4, versículo 15, toda a lei de Deus, que é perfeita, mais desejável do que o ouro, que é o fruto de um coração convertido, e mais doce do que o mel, porque vamos nos amoldando à vontade de Deus, e como Romanos 12, 2 diz, essa vontade de Deus vai se tornando também uma vontade que é agradável, santa e justa, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque estamos nos enchendo da palavra de Deus, e ajudaremos todos ao nosso redor a ter esse nosso desejo. Nosso tema de hoje, palavras agradáveis. Possamos, como o salmista, eu vou repetir no Salmo 19, 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se temos Deus como nossa rocha, como nosso redentor, se estamos todos os dias nos alimentando e enchendo nossa mente da palavra de Deus, e se ao fazer isso então estamos trocando tudo aquilo que entra, tudo aquilo que entra nas redes sociais, dos meios de comunicação, daquilo que lemos, e às vezes nem sempre são coisas boas, mas pela palavra de Deus nós vamos coar e vamos jogar fora. Daqui a pouco a nossa língua vai estar cheia de palavras agradáveis, cheia de palavras que edificam, cheias de palavras que levantam as pessoas, cheias de palavras otimistas, cheia de palavras também realistas, e não daquilo assim que muitas vezes são fantasias, às vezes até parecem boas fantasias, mas não são. Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana, e o meu desejo é que nesta semana, nesta segunda-feira, eu e você tenhamos sempre para as pessoas, vamos todos os dias falarmos. Vamos falar no trabalho, vamos falar com o filho, com a esposa, com os amigos, enfim, vamos produzir palavras, e que as nossas palavras sejam agradáveis, como Deus deseja, através do salmo que nós lemos. Que Deus nos abençoe nessa segunda-feira.